Neste vídeo, nosso tema vai ser opacidades reticulares e reticulonodulares. Basicamente, nós vamos nos ater à identificação dessas opacidades. Veja que a maioria das vezes, esse padrão de opacidades reticulares ou reticulonodulares, ele será causado por doenças pulmonares intersticiais. E a radiografia é um método pobre para a avaliação das doenças pulmonares intersticiais. Já a tomografia computadorizada de alta resolução tem uma capacidade muito melhor de mostrar essas alterações, de mostrar as alterações mais precoces e de localizar anatomicamente essas alterações, se a distribuição tem alguma preferência de localização. Então, a tomografia computadorizada de alta resolução seria o exame de escolha para avaliação das opacidades reticulonodulares e reticulares, no sentido de chegaríamos pelos padrões da tomografia ou a um diagnóstico único ou a um conjunto pequeno de possibilidades diagnósticas. A partir daí seguiríamos a investigação. Já a radiografia não oferece essa possibilidade, porque além de ter uma baixa sensibilidade para detectar as alterações intersticiais, as alterações reticulares, ela é muito inespecífica. Vamos aqui primeiramente a uma radiografia normal e observe como é o aspecto do pulmão normal. Então, esse aspecto não é um aspecto reticulado, é um aspecto de vasos. Essas imagens lineares são vasos que vão se dicotomizando, que vão se dividindo. Eles são mais proeminentes na região central e à medida que vai indo para a periferia, eles vão ficando finos, vão sumindo, até que bem na periferia, bem próximo da região pleural, você não vê mais esse aspecto dos vasos. E os pontos que nós vemos são vasos cortados transversalmente, vasos vistos de frente. Aqui um modelo do pulmão, onde vemos os alvéolos, os septos interalveolares, as paredes dos alvéolos. Então você veja, se o acometimento for intersticial, fica muito fácil de você imaginar que um espessamento desse interstício vai dar um padrão reticular, um padrão rendilhado. Parece uma renda, uma reticulação, parece uma rede. Então, teríamos um padrão mais ou menos dessa forma. Um aspecto reticulado, e veja que a superfície da área cardíaca perdeu aquele contorno nítido, ficou com um aspecto também reticulado, também felpudo, e os vasos também perderam aquele contorno nítido, podem ficar com esse aspecto felpudo, em decorrência do espessamento do interstício pulmonar, dá esse aspecto reticulado. Não permite que a gente faça um diagnóstico etiológico aí pela radiografia. Aqui, comparativamente, então, se nós espessarmos os septos interlobulares e as paredes dos alvéolos, nós vamos ter esse aspecto reticulado, que é o aspecto da doença intersticial. Agora, se preenchermos os alvéolos, a luz dos alvéolos, de forma heterogênea, preenche um pouco aqui, outro pouco ali, outro pouco lá, nós teremos este padrão, que é um outro padrão, que é o padrão acinar, onde você veja que forma como que se fossem nódulos, com margens mal definidas, dá um aspecto de algodonoso, como se fossem bolas de algodão de tamanhos diversos, ou um aspecto enuveado, parecendo nuvens. Então, este é o padrão acinar, o alveolar. Ele indica para a gente que há preenchimento de luz alveolar, e este é o padrão reticular, que indica para a gente provável doença intersticial. Então, esses dois padrões nós conseguimos diferenciar razoavelmente bem pela radiografia, o que já ajuda bastante, porque as doenças que dão um padrão alveolar ou acinar, elas
pertencem a um determinado grupo de doenças. Já as intersticiais pertencem a outro grupo de doenças, outro grupo de etiologias, apesar de haver intersecção entre elas. Existem doenças que dão os dois padrões e às vezes num mesmo exame você detecta os dois padrões. Aqui uma radiografia normal, o aspecto normal dos pulmões, aqui um aspecto de opacidades reticulonodulares. Você tem tanto o aspecto reticular como o aspecto micronodular. Aqui uma radiografia normal e aqui a radiografia com o aspecto reticulonodular. Veja que a superfície da área cardíaca ficou toda borrada, toda felpuda. A superfície, a borda, a margem dos vasos também fica toda borrada, toda indefinida, e o parênquima pulmonar passa a ter esse aspecto reticular e micronodular. Exatamente como neste caso. Mais dois casos de padrão reticulonodular na radiografia. Veja aqui um normal, né? Uma amostra de uma radiografia normal. Você veja que você não tem, na verdade, uma reticulação. Você tem vasos que seguem um determinado padrão mais ou menos ordenado, como se fosse galhos de árvore. Eles vão se dicotomizando. Aqui nós temos um caso de fibrose pulmonar. A tomografia mostra claramente as opacidades, né, espessamentos de septos interlobulares e intralobulares, né, as opacidades reticulares, as bronquiolectasias de tração e a distribuição periférica, principalmente nos lobos inferiores. E aqui a radiografia desse mesmo caso. Observe que aqui há uma reticulação relativamente desordenada, isso aqui não são vasos, com algum predomínio periférico, um certo predomínio periférico. Mas veja que a tomografia mostra isso de uma maneira muito mais fácil de identificar. Um outro caso de fibrose pulmonar, também já numa fase bastante avançada, fase de favelamento. Veja a tomografia mostrando aqui só as imagens císticas e o espessamento intersticial, né, aspecto em favo de mel, já um aspecto irreversível da fibrose, e a radiografia desse mesmo paciente mostrando o aspecto reticulado, né, essas opacidades reticuladas delimitando os múltiplos pequenos cistos. Isso já numa fase bastante avançada da doença. Dois casos de fibrose pulmonar. Observe que as opacidades reticulares são predominantemente nas bases e nas regiões periféricas. Observe que a superfície da área cardíaca, do diafragma e a superfície pleural fica toda felpuda, toda indefinida, irregular. Esse caso também havia suturas metálicas no externo e grampos aqui de revascularização miocárdica. Um outro caso de fibrose pulmonar, também um aspecto reticulado, principalmente nas bases e nas regiões periféricas. Veja aí também o aspecto retículo nodular bilateral, um caso de sarcoidose, outro caso de sarcoidose. Aqui predominando nos terços médios e aqui nos ápices, todos com redução volumétrica, tração cranial dos hilos, e veja pensamentos pleurodiafragmáticos aqui, em decorrência da redução volumétrica e das porções pulmonares superiores. Uma outra causa de opacidades reticulares ou reticulonodulares é a linfangite carcinomatosa, quando a neoplasia se dissemina pelos linfáticos pulmonares, pelos vasos linfáticos. Então, veja deste lado o pulmão está normal, deste outro lado uma opacidade reticular, né, reticulonodular difusa nesse pulmão. Observe, compare com o outro lado, veja que a borda cardíaca ficou felpuda, veja que os vasos perderam a definição e há esse aspecto de rede reticular, parece uma renda neste pulmão. Esse caso é muito elegante porque
é possível comparar com o outro lado. Havia também sutura metálicas no externo. Deste outro lado, a linfangite carcinomatosa acometeu aí os 2 pulmões, então observe o aspecto reticulado bilateral e algumas linhas B de Kerley, que também representa o espessamento do interstício dos septos interlobulares. Então, esse é o aspecto da opacidade reticular e reticulonodular. A insuficiência cardíaca, quando tem edema intersticial, também espessa o interstício e dá um aspecto reticular ou linear. Você veja que os vasos estão proeminentes e a borda deles mal definida, e principalmente as bases pulmonares adquire esse aspecto de opacidades lineares e reticulares, e aqui as linhas B de Kerley, que são os espessamentos dos septos interlobulares. Veja aqui as linhas B de Kerley, e aqui os vasos proeminentes e a indefinição da margem dos vasos e um aspecto reticular do parênquima que se deve a edema intersticial. Vamos observar nesse modelo que, se você produzir cistos no parênquima, ou pela destruição dos septos das paredes alveolares, no caso do enfisema, ou pela produção de cistos de outra etiologia, de outras causas, por exemplo, na esteocitose, por exemplo, na linfangileiomiomatose e outras doenças que dão múltiplos cistos pulmonares, o que vai acontecer é que você vai ter áreas como essa aqui, por exemplo, com uma aeração aumentada, os cistos, e áreas na periferia dela, ou com parênquima comprimido, ou os septos ficam falsamente aumentados, porque na verdade você reduziu a densidade desta área, você tornou essa área mais escura, então proporcionalmente o interstício que sobrou vai ficar mais claro, não porque ele ficou mais claro, mas pelo contraste que vai ser feito com a área mais escura. Isso é um problema, porque na radiografia as lesões com destruição do parênquima e as lesões císticas difusas, elas podem se apresentar com aspecto de opacidades reticulares e, na verdade, você não ter espessamento do interstício, e sim formações císticas ou áreas de rarefação do parênquima. Então veja, por exemplo, aqui um caso de esteocitose, onde você tem formação de múltiplos cistos, e isso aqui também está associado ao enfisema pulmonar. Nesse caso tem cistos irregulares e tem áreas de enfisema pulmonar, porque a esteocitose está relacionada também ao uso de cigarro, né, ao tabagismo, e você observa na radiografia como as alterações são sutis, apesar das alterações serem muito avançadas aqui na tomografia. Na radiografia as alterações são sutis, o padrão é um padrão reticulado, é como se fosse rede, você perde aquele padrão dos vasos e fica com esse aspecto reticulado, mas não porque haja espessamento do interstício, mas porque houve rarefação dos alvéolos, dos espaços alveolares por destruição aí na formação dos cistos. Veja esse outro caso de linfangileiomiomatose, onde há a formação de múltiplos cistos. Veja aqui facilmente na tomografia. E aqui na radiografia você vê tênues opacidades reticulares. Então dá um aspecto reticular fino, que na verdade é o que sobrou do pulmão. Veja esse outro caso de linfangileiomiomatose muito acentuado. Veja que o parênquima foi quase todo substituído por cistos, e na radiografia o que você vê é um fino padrão reticulado. Você não vê propriamente os cistos, você vê o que sobrou do interstício. Então, de forma que o padrão reticular ele não é patognomônico de espessamento intersticial.
algumas lesões que destroem o parênquima também apresentam esse aspecto reticular na radiografia. Daí uma inespecificidade grande do método radiográfico para esses casos. Veja aqui um caso de enfisema pulmonar muito avançado e a radiografia apresentando também esse aspecto de reticulação, esse aspecto reticulado. Então, chegando ao fim desse vídeo, as opacidades reticulares e reticulonodulares, elas são realmente bastante frustrantes para se avaliar pela radiografia, porque, primeiro, a maioria das vezes as opacidades reticulares e reticulonodulares discretas, nós teremos grande dificuldade de encontrá-las na radiografia e muitas vezes simplesmente não vamos detectar. E também pela inespecificidade, já que a radiografia vai apresentar um padrão bastante inespecífico. Já a tomografia de alta resolução melhora bastante tanto a detecção quanto a especificidade dos achados, de forma que a radiografia não é um bom método para avaliar as opacidades reticulares. Também gostaria de deixar claro que muitas doenças que são destrutivas do parênquima, por exemplo, enfisema pulmonar, por exemplo, as doenças que evoluem com múltiplos cistos, elas podem se apresentar na radiografia como opacidades reticulares. De qualquer forma, devemos prestar bastante atenção ao aspecto dos pulmões e buscar a indefinição ou a irregularidade da margem dos vasos pulmonares e também dos contornos da área cardíaca, do diafragma e das superfícies subpleurais em busca das opacidades reticulares e reticulonodulares, que frequentemente acabam afetando essas margens, acabam borrando, tornando essas margens felpudas. Ok? Então, neste vídeo era isso. Até o próximo.